Bom dia, amigos, bom dia, irmãos. Eu quero saudar a todos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nesta manhã eu quero compartilhar com vocês o texto que se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 14, a partir do verso 22 ao verso 33. Diz assim a palavra de Deus. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. E despedindo as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe e a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: "É um fantasma!" E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: "Tende bom ânimo, sou eu." Respondendo-lhe Pedro, disse: "Se és tu, Senhor, manda-me ter contigo por sobre as águas." E ele disse: "Vem." E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, a força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: "Salva-me, Senhor." E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-lhe disse: "Homem de pequena fé, por que duvidaste?" Subindo ambos para o barco, cessou o vento, e os que estavam no barco o adoraram, dizendo: "Verdadeiramente és Filho de Deus." Meus amigos, meus irmãos, o que acontece quando nós estamos vivendo um momento tranquilo, quando nós estamos passando por conforto, quando tudo está bem, aquela tranquilidade toma conta do nosso coração. O que acontece conosco quando estamos vivendo esses momentos? Nós, muitas vezes, nos sentimos seguros, achamos que está tudo bem, não precisa de nada, nós estamos numa forma adequada de vida. Mas o que acontece quando nós somos desafiados a enfrentar um problema, quando alguém exige além das nossas forças, algum trabalho, alguma coisa que seja além das nossas forças, que nós achamos que seja além das nossas forças ou da nossa capacidade? O que é que acontece? Nós mudamos de opinião, nós mudamos muitas vezes o nosso pensamento e achamos que está muito difícil, que não vai dar para fazer. Nós ficamos ansiosos, nós nos tornamos inseguros e nós somos tomados pelo medo. Isso é muito comum. Algumas pessoas pensam que se tivessem bastante fé, a fé criaria, no caso, uma área de segurança, uma situação de conforto e traria algo mais seguro ao redor dessas pessoas. Essas pessoas pensam assim, muitas pessoas pensam assim. Pedro, por exemplo, viveu uma situação contrária ao que nós estamos falando. Pedro viveu uma situação inversa. Ele estava dentro do barco, o vento era forte, mas ele sabia que algumas vezes a fé nos desafia a sair da nossa zona de conforto, a sair do nosso local tranquilo, do nosso local seguro, para viver uma situação de risco. Então ele começou a aprender a partir daquele momento que era necessário sair daquela situação que ele estava. E Pedro viu Jesus andando sobre as águas e ele, de dentro do barco, ele estava se sentindo bem, se sentindo seguro, mas mesmo assim ele pediu a Jesus para ir ter com ele por sobre as águas, e ele pediu para ir ao encontro de Jesus Cristo caminhando sobre as águas, que é algo diferente, algo inusitado, algo inesperado para a vida de qualquer um. Mas Pedro saiu
de sua área de segurança numa atitude arriscada, numa atitude de risco. Ele colocou em risco a sua vida, ele colocou em risco o seu bem-estar, mas ele sabia em quem podia confiar, ele sabia em quem estava confiando. O vento soprava forte no seu rosto, as ondas batiam no corpo dele, as ondas estavam muito agitadas, algo em volta sacudia muito aquela situação, mas ele tomou essa decisão, um risco de enfrentar esse risco tremendo, e foi ao encontro de Jesus Cristo. Nós sabemos que Pedro era um homem impetuoso, entretanto, foi Jesus mesmo que o convidou, que o incentivou a deixar para trás aquela situação, deixar para trás as limitações, deixar para trás tudo aquilo que o prendia e o afastava do Senhor Jesus. Então, Pedro sentiu essa segurança, então ele sentiu que era necessário ousar, que era necessário correr o risco para estar com o Senhor Jesus. Na verdade, ter fé não é ficar na nossa área de segurança. Ter fé não é ficar na nossa área confortável, cheio de segurança, cercado de uma barreira que possa nos impedir de receber algum mal ou de fazermos alguma coisa para Deus. Ter fé, na verdade, muitas vezes, em muitos casos, é assumir riscos, é assumir compromissos, é ter ousadia, é enfrentar desafios, é enfrentar o desconhecido, assumir novas responsabilidades, novos relacionamentos. Isso é ter fé, isso é uma fé prática que Deus quer de cada um de nós. Caminhos que a fé vai abrindo diante de nós, que a fé vai nos conduzindo e a fé vai abrindo diante das nossas vidas. Algumas vezes, meus amigos, meus irmãos, a fé nos desafia a sairmos da zona de conforto, da zona de segurança, para viver uma situação de risco. Muitas vezes a fé nos desafia a isso, mas o que importa é que Deus está conosco, o que importa é que Jesus está ao nosso lado. E quando nós clamamos, como Pedro fez, ajuda-me, Senhor, o Senhor imediatamente estende a mão e nos ajuda, assim como ajudou a Pedro. Nós devemos entender dessa forma e devemos guardar isso no coração. Esta é a palavra de Deus para as nossas vidas. Tenha fé, vá em frente, confie. Jesus está lhe chamando, Jesus quer acompanhar a sua vida e quer cuidar da sua vida. Nós estamos nesse momento de desafio, no momento de fé, e nós devemos sair da nossa zona de conforto para enfrentar corajosamente este momento de fé. Eu espero que Deus tenha falado ao seu coração neste momento, que Deus tenha colocado no seu coração a fé necessária para você continuar confiando nele. Que Deus nos abençoe. Tenha um bom dia.